Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quanto Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa, está disposto a antecipar para credores do Vasco na tentativa da aprovação do empréstimo de 150 milhões de reais. Só para vocês entenderem. O Lamacchia quer colocar 150 milhões no Vasco para pagar uma série de contas e tentar a contratação de jogadores importantes. O Vasco tem preocupação em relação ao rebaixamento. Só que a Justiça está vetando esse empréstimo. A Justiça pede uma auditoria antes que essa grana entre. Não vai haver tempo hábil para conclusão dessa auditoria antes do fim da janela de inscrições. E é nesse contexto que o Marcos Lamacchia se comprometeu a pagar de forma antecipada todos os credores da recuperação judicial do Vasco na temporada de 26, de 27 e de 2028. Pois bem, seriam 15 milhões antecipados nesse ano, mais 15 milhões em 2027 e de 20 a 30 milhões de reais em 2028. A gente está falando de 75 milhões de reais, se incluirmos também mais 15 milhões de reais da CNRD durante todo esse período. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, o acordo na recuperação judicial também não incluiria 10% das premiações do Vasco? Pois essa grana, que ninguém pode saber quanto o Vasco vai arrecadar de premiações nos próximos anos, seria paga ao final de cada temporada, de acordo com aquilo que o Vasco arrecadasse com premiações. O Lamacchia está convencido de que essa nova proposta pode fazer com que a Justiça aceite o empréstimo desses 150 milhões de reais. De qualquer forma, dá para perceber que o enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está super interessado em ajudar o Vasco. Não fosse assim, ele não toparia antecipar pagamentos dessa recuperação judicial até 2028. O que você pensa sobre a atitude do Lamacchia? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Falando sobre a questão envolvendo o mercado da bola, até porque é uma questão muito importante, tá? As últimas horas vêm sendo importantes demais para o Vasco da Gama. A janela de transferências ela fecha no próximo dia 10 de setembro e o Vasco ele precisa correr contra o tempo para trazer as contratações até esta data limite. O Vasco tem objetivos, tem prioridade no mercado da bola, o Vasco quer um zagueiro, o Vasco quer um segundo volante camisa 8, o Vasco quer um ponta e o Vasco quer um atacante. Essas são as 4 posições que o Vasco da Gama segue procurando no mercado. Negociações estão avançadas com alguns jogadores para chegarem ao Vasco da Gama, outros nomes vêm sendo procurados, outros nomes, negociações inclusive já foram abertas. E aí você pode perguntar exatamente agora, tá bom, então o que está acontecendo? Por que o Vasco não tem mais nenhuma negociação avançada com ninguém sendo divulgada? Por que não tem nenhum jogador desembarcando no Rio de Janeiro? Porque o Vasco vem negociando, mas não tem o dinheiro necessário em mãos para fechar os negócios. O grande motivo é a questão envolvendo o caixa hoje extremamente vazio do Cruz Maltino e a necessidade urgente do Vasco para adquirir esse empréstimo no valor de 150 milhões de reais no modelo de IP. Essa hoje é a necessidade do Vasco da Gama, ter empréstimo em mãos para aumentar, o seu caixa, pagar as pendências financeiras que tem pelos próximos meses e também utilizar parte desse dinheiro, não é o dinheiro em sua totalidade, parte desse dinheiro para contratações. E nas últimas horas, diante da postura que o Vasco vem adotando, que é mapear o mercado, engatilhar contratações, o Vasco voltou a buscar a contratação do ponta-direita nigeriano, que pertence ao Estrela Amadora, esse daí que aparece as imagens a vocês, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Marcos é o jogador. Ponta-direita nigeriano, que já atua há um tempinho no futebol português. O Vasco da Gama ainda nessa temporada de 2026, inclusive nesta janela de transferências, já foi até o Estrela Amadora numa tentativa de contratar o atleta. Chegou a oferecer uma proposta, pela compra dos direitos econômicos do jogador, mas à época as negociações acabaram não avançando. O Vasco então agora voltou a buscar a contratação deste atleta de 26 anos de idade, que teve passagens inclusive pelo Porto, Clube do Futebol Português. Ele nessa temporada já tem um gol em 2 partidas vestindo a camisa do Estrela Amadora. No ano passado, na temporada passada, foram exatamente 31 partidas com a camisa do clube português, 5 gols e 6 assistências. Jogador até bastante rodado no futebol de Portugal.
do Gal. O Vasco hoje tenta viabilizar com o Estrela Amadora um empréstimo com obrigação de compra no meio do ano que vem. Ele tem contrato com o clube até 30 de junho de 2028. É um nome que, volto a repetir, não é novidade. O Vasco no início de junho já havia tentado, né, viabilizar a contratação do atleta. Então, nesse momento, Abraham Marcos volta à mesa da diretoria Cruz Maltina. Mas nada significa que venha a ser a mais nova contratação do Vasco pela situação financeira. O Vasco está engatilhando. O Vasco vê um nome bom, vê um jogador interessante, vai lá, inicia negociações, deixa tudo engatilhado para que assim que o empréstimo cair nas contas do Vasco da Gama, o negócio possa ser fechado. O Vasco depende da liberação desse empréstimo de 150 milhões de reais da Justiça para conseguir destravar tanto essa negociação pelo ponta-direita Abraham Marcos, como também por vários outros nomes no mercado, caso próprio do atacante Bruno Duarte, nome engatilhado, fechado, mas que o Vasco precisa da grana para selar o negócio, pois o clube, né, o Estrela Vermelha, né, pede 2 milhões de euros pela liberação do atleta e o Vasco não tem esse dinheiro para pagar o jogador nesse momento. Então, alô Justiça, né? Libera aí o empréstimo, pelo amor de Deus, para o nosso Vascão conseguir andar com as negociações no mercado da bola. Cara, e vamos falar sobre jogada de mestre, porque é assim que eu cito, cara. Jogada de mestre. O Vasco, amigo, no último domingo ele fez uma jogada de mestre no Allianz Parque ao ter a presença de Marcos Lamáquia, o futuro investidor do Vasco da Gama, nos gramados antes da partida começar. Foi uma aparição que definitivamente surpreendeu. Surpreendeu principalmente os torcedores do Vasco da Gama, mas surpreendeu de forma muito elevada a imprensa. Surpreendeu até mesmo a imprensa rival, os antes, porque amigo torcedor vascaíno, muitos antes. Vasco da Gama é um clube que traz raiva, Vasco da Gama é um clube que traz um sentimento muito ruim em vários jornalistas hoje que sentam na bancada de diferentes programas esportivos ao longo do país para falar sobre o Vasco e criticar tudo o que vem acontecendo. Não vem sendo tratada essa situação de uma chegada do Marcos Lamáquia ao Vasco da Gama com verdade. Muito pelo contrário, mentiras vêm sendo criadas ao entorno desse assunto. E a presença de Marcos Lamáquia, então, no gramado do Allianz, trouxe uma grande revolta. Se por um lado anima os torcedores vascaínos, revolta de forma total torcedores que não pertencem ao grupo de torcedores Cruz Maltinos. Inclusive, a ida de Marcos Lamáquia ao Allianz não foi influenciada por nenhum outro não, tá? Foi uma decisão do próprio Marcos. Ele mesmo que decidiu ir no domingo ao Allianz Parque. Essa decisão, inclusive, foi tomada antes, no sábado, no dia anterior. Foi o momento que o Marcos Lamáquia entendeu que seria importante ele estar presente antes da partida iniciar. Ele se reuniu com dirigentes do Vasco na noite de sábado, jantou com membros da alta cúpula vascaína. O presidente Pedrinho não viajou para São Paulo por conta de um problema de saúde de sua mãe, inclusive uma ótima recuperação aí para a mãe do presidente Pedrinho, mas então houve essa reunião no sábado à noite entre Marcos Lamáquia e membros da alta cúpula do futebol Cruz Maltino, e no domingo Marcos Lamáquia esteve presente ali no gramado do Allianz Parque, né? Inclusive, ali no Allianz, o próprio Marcos teve um momento de troca com o atual técnico Cruz Maltino, o Pedro Emanuel. Então, foi um momento importantíssimo, foi uma ida importantíssima de Marcos Lamáquia ao gramado do Allianz para mais do que nunca atestar que o Marcos está disposto, sim, a comprar o Vasco da Gama. O empresário está muito motivado, está muito ansioso pelo andamento quanto antes desse processo da venda da SAF, quer que a Justiça libere o início desse leilão para iniciar o processo de compra do futebol Cruz Maltino. O Marcos Lamáquia quer assumir o futebol do Vasco da Gama o quanto antes. Inclusive, em contato exclusivo com o pessoal do GE, ele disse: Estou esperando a decisão da Justiça para liberar o leilão e poder transformar o Vasco. Por hora, é isso. Então, informações importantíssimas. O Marcos, só para detalhar, tá? Ele chega horas antes ali no Allianz, do jogo começar. Ele vai até o vestiário do Vasco. Ali dentro do vestiário é o momento onde ele conversa com o Pedro Emanuel e o restante
do departamento de futebol, com o próprio Edmar Lopes, a figura, né, do diretor técnico Pedrinho, o membro do conselho Cristiano Stockler e a própria presidente Leila Pereira também participou dessa conversa. Então, jogada de mestre, cara. Um clima bom, um clima importante, um clima que revolta. Porque vou trazer um detalhe que mostra mais do que nunca para você, vascaíno, quem é o Marcos e por que a imprensa rival tem um medo tão grande desse investidor chegar ao Cruz Maltino. Esse rapaz, o Marco, que é o filho do seu Lamáquia, do Beto Lamáquia, que é casado com a Leila, mas ele não é filho da Leila. O Beto, ele é um dos caras mais ricos do Brasil. Ele não é rico só do lado da família da Leila. Ele é casado com uma das herdeiras de um banco importante, acho que é Banco Real. Uma das herdeiras, antigo Banco Real. A moça com a qual ele é casada, são 5 filhas, ela tem 20%, tanto dos maiores bancos do Brasil. Então ele é herdeiro de um lado e de outro. É um cara que tem. Vamp, só conheço você com mais bala que ele. Fora isso. Eu acho que eu tenho um pouquinho a mais. Um pouquinho não, muito mais que esse mês, mas então, falando sério, ele tem uma bala enorme e quer comprar o Vasco como um negócio, óbvio, né? A família até tem um certo carinho pelo Vasco, mas na família da Leila, né? Lá da Leila. Do lado de cá é Palmeiras, mas aí é negócio. O Vasco podia ser o Olaria, podia ser o São Paulo, só que o Vasco está numa situação onde é viável. Eles vão, inclusive, ressarcir a 777, que é para limpar a área mesmo, sabe? Pegar, fazer tudo bonitinho. Há uma promessa de uma porta de 3 milhões e lá, quer dizer, limpa tudo e vai ajeitar a vida do Vasco. Mas é claro, a justiça está tomando seus cuidados, porque a coisa é complicada. Eu acharia muita hipocrisia a Leila fazer de conta que não conhece o futuro dono do Vasco. Eles são parentes, pô. Ela é a esposa do pai do rapaz. Você sabe quem está intermediando juridicamente a situação? Não. É o André Sica, que era advogado do Palmeiras. Né? E ele é advogado. Um cara competentíssimo. Ele é advogado. Os melhores do Brasil. Ele é advogado. E o cara tá advogado do Marcos. Advogado. Não. E o Lamáquia, o pai, o Beto, ele é avalista do negócio. Claro, porque pediram um aval de alguém que tivesse bala suficiente para ser avalista, e não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil você ser avalista de uma operação desse tamanho. Mas o negócio, estamos falando de negócio, não estamos falando de futebol. Por acaso é futebol. O negócio, compra do Vasco é tão bom que o pai avalizou o filho. Tá avalizado. Ou seja, se der algum problema com o Marco que cai, nós temos algum problema com o Marco, nós estamos... O torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, esse para você que não sabe, que falou um pouquinho, né, sobre toda essa situação é Flávio Prado, um dos grandes jornalistas da imprensa paulista, tá? Um dos jornalistas, inclusive, com mais experiência, né? Um jornalista tradicionalíssimo da imprensa de São Paulo. E ele automaticamente conhece muito bem quem é o José Roberto Lamáquia, que é o pai, né? O próprio Flávio Prado chama-o de Beto. Ele conhece quem é o filho, que é o Marcos Lamáquia. Então trouxe detalhes. E aí, enquanto a gente vê, né, pessoas como Flávio Prado felizes com essa possibilidade do Vasco ser vendido e como será grande o investimento feito, entendemos por que uma outra parte da imprensa fica tão revoltada. E eu vou colocar esses dois aí na imagem, porque foi uma imagem que eu achei muito interessante. Engraçado, né? Traz aí um susto. Foram 2 prints tirados de 2 posicionamentos. Um do Mauro César, que eu trouxe ontem, e o outro do grande jornalista, por incrível que pareça, renomadíssimo, respeitadíssimo aqui também no Rio de Janeiro, que é o Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado hoje já não está mais no meio, mas é um jornalista que fez parte de um grande período na imprensa esportiva carioca e brasileira de uma forma geral. Ele entra em 1979 no jornal O Globo, um dos jornais com maior influência, né, no Brasil todo. Ele entra como repórter esportivo, mas pouco tempo depois ele passa a atuar como editor-chefe de esportes e chefe da redação. O editor-chefe é o responsável por conduzir as matérias, desenvolver as matérias, pensar nas matérias. Então, o Renato Maurício Prado, ele teve uma influência gigantesca em todo o jornal o Globo. Ele foi, inclusive, idealizador e primeiro diretor do jornal Extra, um jornal, amigo, que quem é do Rio de Janeiro conhece muito bem. Então, Renato Maurício Prado, editor e chefe de redação do jornal o Globo, idealizador do jornal Extra. O que isso significa? Alguém que está amplamente ligado à imprensa. Pensa principalmente a época do jornal, que mexe, permeia, desenvolve o pensamento de muitos do público carioca. Desenvolveu, né, o pensamento de muitos cariocas. Ele
amigo torcedor vascaíno, falou isso daí que eu trago a vocês. E aí você entende porque a imprensa ela é tão parcial. Porque a imprensa, aliás, ela é tão imparcial, né? Porque a imprensa tem um lado. Porque, infelizmente, jornalistas como esse ditaram as regras durante muito tempo. Se liga só. Ah, não, mas o Flamengo encostou. Encostou e já largou de novo. O Palmeiras vai ganhar da filial amanhã. Por que vamos falar com todas as letras? Filial, né? Vamos parar de bobagem de dizer que o Palmeiras não tem nada a ver com o Vasco. O Vasco é uma filial. O Palmeiras está comprando o Vasco a prestações. E é curioso que esses empréstimos acontecem sempre nas vésperas ou na semana de um jogo Vasco e Palmeiras. Quanto vocês acham que vai ser o jogo de amanhã? 3-0 no mínimo. No mínimo. Claro, o Palmeiras é melhor do que o Vasco. O normal é a vitória do Palmeiras. Mas sempre ter um empréstimo na semana do jogo, o Palmeiras já ter dado dinheiro suficiente para o Vasco para ser dono de, sei lá, quantos % das ações da SAF do Vasco. Essa vergonha que é o futebol brasileiro. Enfim. Mas deixa o Vasco para lá. Parcial, tá? Só pra cravar que eu acabei me confundindo aqui. Então é isso, cara. Essa é a grande realidade. E aí, quando eu vejo... E ele é assumido flamenguista, tá? Só pra deixar muito claro a você. Então, quando eu vejo alguém de São Paulo que conhece o Roberto Lamarck, que não tem nada contra o Vasco, fala de uma forma tão bonita, né? Dessa possibilidade de uma chegada dele ao Cruz Maltino, e vejo um flamenguista revoltado, como o Renato Maurício Prado, inclusive acusação grave, tá, desse rapaz, como o Mauro César Pereira, loucos, o BAP, eu vejo que o Vasco está caminhando e indo por um lugar muito certo, cara. Realmente a chegada de José Roberto Lamarck ao Vasco foi uma jogada de mestre, e em breve estaremos colhendo o fruto dessa grande parceria. Te anima? Deixa aí a clara sua opinião nos comentários.